Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está começando o programa Destaque na TV. Conversar com o deputado Júlio Lopes, do PP, do Progressista, o Partido Progressista, e que tem acompanhado o nosso programa, tem visitado o nosso estúdio, comentando assuntos interessantes. Deputado, recentemente saiu uma notícia, da venda do Palácio Capanema, que tem toda uma estrutura de história, e parece que voltou atrás. Como é que você vê essa questão? Obrigado pela pergunta aí, Sidney. É uma honra, é uma alegria estar aqui no teu programa mais uma vez e comentar esse assunto, que é um assunto bem importante para o Rio de Janeiro, A ideia do governo de vender o Palácio Capanema é mais ou menos como vender o Cristo Redentor. Aliás, já fizemos um programa sobre os absurdos cometidos em relação ao Padre Omar e o Cristo Redentor, e agora também sobre a questão do Palácio Capanema. O Palácio Capanema é um enorme edifício que representa todo o modernismo brasileiro, era sede do Ministério da Educação aqui no Rio, e é um edifício icônico dessa arte modernista e da arquitetura modernista. E a gente, logo que houve a notícia, intercedeu para que se esclarecesse o que estava havendo, o que se pretendia. E nós, então, procuramos o Serviço de Patrimônio da União, a Secretaria Nacional de PPI e a Secretaria Nacional de Desestatização, para exatamente poder propor alguma coisa que a gente tivesse no sentido de evitar, essa privatização ou terceirização do Palácio Capanema. E nesse ínterim, a gente teve aqui uma boa notícia, porque o presidente da Justiça Eleitoral, o presidente Delorto, e o desembargador Elton, que é o vice-presidente, manifestaram interesse de que a Justiça Eleitoral viesse a ocupar aquele prédio. O desembargador Elton, então, nos chamou lá e disse que a Justiça Eleitoral, uma vez que havia essa notícia sido veiculada, a Justiça Eleitoral tinha interesse de tentar absorver esse prédio. Ocupar o prédio, Exatamente, porque hoje a Justiça Eleitoral do Rio, ela ocupa 3 grandes prédios que, na realidade, são patrimônio da União também, Então, ela poderia disponibilizar essas 3 unidades que ela utiliza hoje, que são em áreas e locais diferentes, são prédios diferentes, mas que são prédios próprios da União para serviço da Justiça Especializada Eleitoral, para que esses prédios, então, fossem leiloados ou vendidos, ao invés de que o Palácio Capanema seja vendido. Eu acho que é uma coisa que parece bastante bom senso, não acha? É verdade, é uma permuta, Exatamente. A ideia é devolver aqueles prédios que eles ocupam hoje, essa é a ideia do desembargador Elton, que certamente está de acordo lá com todos os desembargadores do Tribunal Eleitoral, junto com o desembargador Delorto. E eles, então, retornariam para a União esses prédios que eles utilizam, e a União cederia o prédio Capanema. O prédio Capanema é um prédio muito grande, tem 26 mil metros quadrados de área, onde a gente tem lá a obra de Cavalcante monumental, e tem também os extraordinários jardins de Bulemax, que são jardins suspensos no primeiro andar. E a ideia é fazer com que a Justiça Eleitoral funcione como chefe do condomínio do prédio, vamos dizer assim, que ela faça a gestão do prédio. E aí tem mais uma coisa boa, Cid, que como a Justiça Eleitoral ela tem a segurança da Polícia Federal, aquela praça toda, que aliás é aqui do lado, entorno, do entorno, ela ficaria muito bem segura, em função da presença permanente da Polícia Federal, que faz a guarda do próprio da Justiça Eleitoral. Está ali bem do lado do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Está bem naquela área ali de poder público federal, Isso, e isso ficaria muito bom para a cidade. O próprio prefeito Eduardo Paes ficou muito animado com essa possibilidade, primeiro porque o tribunal tem recursos para manter o prédio e o manteria muito bem, como faz a manutenção dos prédios da própria Justiça convencional em todas essas áreas que a gente vê aqui na cidade. E isso seria para a cidade muito bom, porque daria vida a um patrimônio importantíssimo da cultura brasileira, e lá se poderia acessar também não só o painel, mas também o Jardim de Bulemax, independentemente da Justiça Eleitoral funcionar no prédio e gerir o condomínio, enfim, e ainda poderia a conveniência da Justiça Eleitoral e da União
abrigar algum outro órgão da União que pudesse estar se utilizando do prédio também. Então, acho que isso é um trabalho que nós estamos fazendo lá em Brasília. Eu já tive várias reuniões nesses órgãos que mencionei aqui, na Secretaria de Desestatização, lá no Serviço Patrimônio da União, tentando ajudar para que a gente consiga fazer essa alteração da proposta de venda, né, e que a gente efetivamente leve à venda prédios que não têm a importância que tem o prédio Capanema. A partir da manifestação, a própria sociedade, né, e as pessoas que têm a preservação do patrimônio público, da história e dessas obras de arte, que aquilo é um palácio, né? Palácio Capanema, né? Parece que o governo retirou isso, mas também não deu uma finalidade, quer dizer, essa sua iniciativa de retomar a justiça eleitoral, em que ponto está agora? Então, na realidade, o que se esclareceu é que, de fato, aquilo saiu na lista, ou pelo menos a questão que se colocou depois da nossa intervenção, é que teria saído equivocadamente aquele imóvel. O que era um absurdo. É lógico. Então, claro, seria um absurdo completo botar aquele prédio à venda. Então, na realidade, o que se disse depois é que teria sido colocado equivocadamente aquele prédio na relação, mas que a União não pretende ainda vender aquele prédio e que essa permuta pode ser possível sim, mas que hoje o prédio está na gestão do ministro da Educação, no Ministério da Educação, e que isso tem que ser feito então através do Ministério da Educação, mas obviamente com todas essas secretarias envolvidas. E aí nós estamos lutando com a burocracia, porque a burocracia é um monstro invisível, um monstro, né? E esse monstro precisa ser vencido para que a gente possa ter o Palácio novamente funcionando e, se Deus quiser, com a Justiça Eleitoral, porque eu acho que seria muito bom para toda a população do Rio de Janeiro. Ele está vazio o prédio? Justiça Eleitoral. O prédio está em obras, está vazio. Ele está vazio. Ele está terminando uma obra muito grande, porque o prédio tem 26 mil metros quadrados de área. É muita coisa. É um prédio enorme, né? Ele tem, eu acho que são 16 andares, e enfim, é um prédio muito grande e muito bonito. Ele precisa estar em uso, reformado, enfim, pronto para que a população do Rio de Janeiro possa ter não mais um prédio abandonado no centro, mas um prédio revitalizado e de uso da sociedade, de uso da cidade, para recuperar o centro da cidade do Rio de Janeiro. Deputado, essa questão de próprios públicos, né, tanto da União como do governo do Estado, com a Prefeitura, né, quer dizer, tem muitos que estão desocupados, e agora tem com essa onda aí de MST e agora LGBT, não sei quantas letras, né, eles estão ocupando prédios, inclusive, né, e depois é um problema danado. Por que não vender, não é? Mas não avançar em um patrimônio, né? Tem tantos prédios aí abandonados, né? Por que não vende tudo isso de uma forma? Mas eu acho que isso aí, nesse aspecto, o governo federal está certo, quer dizer, e você está falando corretamente, na minha avaliação, existem muitos próprios federais e até estaduais e municipais que podem ser vendidos para que o mercado opere, para que o mercado gire com esses prédios. Existem inúmeros prédios, por exemplo, o prédio do edifício à noite, né, que é em frente ao Museu lá do Amanhã, um prédio belíssimo que precisa ser vendido. E o governo está fazendo corretamente esse esforço de vender esses edifícios, mas vender esses que não têm essa importância estratégica e que podem ser modificados, que podem ser atualizados, que podem ser modernizados. Que não é o caso do edifício Capanema, que é um bem icônico, é uma coisa representativa de uma época da arquitetura e da sociedade que não pode ser transformado. Mas eu acho que o esforço está andando, eu fico, enfim, animado de que a gente vá ter, se Deus quiser, êxito nesse processo e que a gente possa botar o Palácio Capanema com a Justiça Eleitoral para que a gente possa dar um melhor uso a essa edificação tão importante. Aqui no estado também, quer dizer, tem um patrimônio enorme, está sendo feito um levantamento, né, inclusive da Previdência, né, quer dizer, a Previdência tem problemas, que vai ter problemas, tem tantos imóveis aí que poderia arrecadar, né? Nós estamos vivendo aí uma fase de recuperação fiscal, era uma forma de deixar entrar esse dinheiro, e estão se deteriorando e sendo ocupados irregularmente, né? É verdade, a gente tem aqui muitos imóveis da União que precisam ser recuperados. E do Estado também. E do Estado também. Um desses é um prédio muito importante, que é o prédio do Palácio do Itamaraty. E eu tive também com o ministro das Relações Exteriores, cobrando dele, né, quando é que a gente vai ter a revitalização do Palácio do Itamaraty, que é um prédio também histórico do Rio e que está se depauperando a olhos vistos. Quer dizer, o prédio está em condições precárias. Aquilo é uma obra deslumbrante de arquitetura, lindo. E lá tem os cisnes também que precisam ser protegidos, né?
E o ministro nos prometeu que ele entra em obras ainda até o final do ano, anunciando uma grande recuperação do Palácio, para comemorar aí os 100 anos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para que ele possa, de fato, estar também servindo novamente ao país numa outra condição. Como é que o senhor vê essa revitalização aí que o prefeito Eduardo Paes está aí da zona portuária, né? Olha, o prefeito Eduardo Paes, a meu juízo, tem feito um excelente trabalho. Eu tenho estado com o prefeito regularmente e acho que ele e o Pedro Paulo estão fazendo uma gestão importante de recuperação financeira da cidade, né? Eu vi com muita alegria que eles, depois de tão pouco tempo, né, praticamente 10 meses, eles já regularizaram as folhas de pagamento atrasadas e agora anunciaram, inclusive, o pagamento antecipado das folhas para o dia 2. É verdade, segundo dia. Como era anteriormente, né? Como era anteriormente, mas é um resgate importante. É verdade. Né? Eu acho que não só pagar o que está para trás, mas também passar a pagar corretamente. Então é uma coisa importante que foi feita, né? Porque as pessoas, o pagamento das compromissos é tudo dia 5, né? Pois é. Dia 5, dia 10 vence aluguel, vence tudo, imposto. Os funcionários públicos têm esse compromisso, como qualquer outro cidadão, e vinham recebendo regularmente de forma atrasada depois do dia 5. O prefeito, então, antecipou para o dia 2 e eu quero aqui também elogiar o governador Cláudio Castro, que também, desde que assumiu, tem conseguido mês a mês e mantendo a folha do Estado antes do dia 5. E isso tem sido também um motivo de muito esforço. Eu quero aqui parabenizar tanto o governador quanto o prefeito por estarem conseguindo fazer isso. Aqui no Estado também agora teve as mensagens do governador que foi para a Assembleia Legislativa e essa reposição salarial também agora foi importante, que o funcionário público está há muitos anos sem uma reposição salarial, né? Sem dúvida. Eu acho que ambos, né, tanto o Eduardo quanto o governador, têm mostrado preocupação com o funcionalismo e essas atualizações, que não são nada do outro mundo, são apenas atualizações mesmo desses anos em que ficaram sem correção, vão ser muito importantes para a qualidade do serviço público, de uma maneira geral, do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é um esforço meritório, é um esforço que a gente tem que reconhecer, porque não é fácil administrar o Estado, não é fácil administrar a casa da gente, imagina o Estado. Imagina. Então, eles estão de parabéns aí, porque com toda dificuldade estão conseguindo avançar. A gente sabe que nós, enquanto cidadãos, queremos muito mais do que isso, não é só atualizar a folha ou atualizar o salário do funcionalismo. A gente precisa de ver muitos investimentos na área da saúde, na área da habitação, na área da segurança pública, mas também o funcionalismo precisa ser atendido e ter o mínimo de dignidade e de qualidade de vida. Essa retomada da economia agora, passando já a pandemia, né? Nós estamos já quase 70% de vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro e o país também, né? E se criticava muito que não tinha vacina no governo federal, agora tem vacina, né? Para escolher. Agora, essa retomada da economia é importante, porque o que afetou a economia foi uma barbaridade. Sem dúvida nenhuma. Nós já estamos com um número que ainda é alto, né? Nós desejaríamos, obviamente, que o número de mortes fosse 0, mas a gente já está com um número próximo a 400 mortes por dia, o que é 1/5, 1/6 daquilo que a gente teve nos piores momentos, né? E é um caminho significativo de melhora. O próprio prefeito já anunciou que a partir do final do mês de outubro ele já vai liberar todas as áreas abertas, né? Áreas sem máscara, então a população já vai poder circular sem máscara nas ruas. Liberou agora teatro, cinemas, né? Isso, áreas de visitação, museus, né? Importante, né? Essas ainda com máscara, né? Com máscara. Mas já pelo menos sem restrição de público. Isso, para você que é empreendedor dessa área tão difícil que é a área artística, né? Que é a área cultural, é uma bênção, né? Porque você pode poder vender o teatro como um todo, poder vender o espaço, que é tão difícil ser vendido, né? É verdade. E que agora, pelo menos, você pode usar o espaço do teatro todo, usar o espaço da área cultural toda, e aí, claro que você tem uma condição de fazer um ingresso melhor, tem condição de fazer um ingresso mais barato, enfim, ter mais competitividade. Então, ficamos todos felizes de que estamos melhorando e que, se Deus quiser, essa pandemia vai nos abandonar. Deputado, agora a alteração que foi feita lá ano que vem para a eleição, né? Muda o comportamento do eleitor e muda os partidos políticos, uma vez que não é mais uma vez e meia, o número de cadeiras. O senhor é pré-candidato à reeleição, deputado federal, né? Isso. E o que muda, né, nessa consistência? Tem muita gente que acha que vai ter muita dificuldade para quem não tem mandato.
Olha, eu acho que sempre é muito difícil. Para quem não tem e para quem tem também é difícil. Eleição é difícil. A eleição é sempre muito difícil. Você foi vereador, você tem uma participação grande aqui no Legislativo do Rio de Janeiro, né? E você sabe o quanto é difícil o processo eleitoral. Falam, mas os deputados e aqueles que estão eleitos têm vantagens. Tem vantagens, mas tem a enorme desvantagem de terem atuado e de terem, de alguma maneira, decepcionado ou comprometido algumas áreas de expectativa que as pessoas têm em relação a eles, né? Porque a verdade é que quando você não tem um passado político, né, obviamente as pessoas ficam achando que, ou prometendo coisas que não poderão fazer, ou a população acredita, né, que a pessoa vai poder resolver tudo. Depois de algum tempo, as pessoas começam a entender que a realidade é um pouco diferente e que, seja quem quer que seja, não é possível de resolver todas as coisas no estalar de dedos, né? Nem o presidente da República, nem os ministros, nem os deputados, nem os senadores têm capacidade de resolver as questões só com a vontade pessoal ou o trabalho pessoal. Tem toda uma série de circunstâncias, uma série de questões que fazem o enredo da vida e da sociedade muito complicado. Então, como você está colocando, claro que quem está no cargo tem a vantagem de estar no cargo, de conhecer, de mais visibilidade, né? Tem mais visibilidade, enfim, tem mais disponibilidade talvez de meios, no sentido de que tem equipe para trabalhar, mas aquele que vem de fora, ele tem uma vantagem grande da entrada também, que é essa coisa de você não ter explicação para dar, você não frustrou ninguém, você... Enfim, pode prometer tudo, né? Pode prometer tudo. E isso parece pouca coisa, mas é muita coisa, porque na realidade as pessoas têm a expectativa de que você, enquanto deputado, possa atender a todas as votações. E, obviamente, não é possível isso, né? Então, é claro que quando você se posiciona, de uma maneira ou de outra, você sempre atende a alguém e deixa de atender a outra pessoa, né? É verdade. Bom, o progressista está articulando aqui, deve apoiar o Cláudio Castro, governador, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Em princípio, todo o nosso caminho é para apoiar o governador. Acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Acho que ele ainda tem pouca visibilidade, ele ainda é pouco conhecido no interior, principalmente, né? Até mesmo na capital ele é pouco conhecido, porque ele acabou de entrar no governo, né, para ser governador efetivo. Mas ele tem feito um bom trabalho. Eu acho que as finanças do Rio estão em ordem. Ele fez essa concessão de saneamento, que foi uma coisa muito importante. Ajudando os municípios, né? Tem ajudado aí os municípios. Eu acho que o governador Cláudio Castro tem feito um excelente trabalho. Uma pessoa assim, comedida, né? Um homem que viveu uma experiência extraordinária de ser vereador e ser alçado governador assim, de um momento difícil do Rio de Janeiro. E mesmo dentro desse momento de bastante dificuldade, ele tem sido calmo, tem sido diligente, tem sido competente para conduzir o Estado e conseguir efetivamente organizar essas contas e essas questões. Você vai disputar pelo progressista? Olha, eu espero que sim, Cine. A gente, como você disse, a gente apresenta uma pré-candidatura e vê se a candidatura tem viabilidade dentro do partido e fora dela, né? E eu espero construir isso. Eu gosto muito da política e acho que posso continuar prestando serviço. Eu tenho muito interesse de continuar servindo ao meu povo, servir ao povo do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem, enfim, ideias ainda e trabalho e vontade de trazer novidades, inovações, como eu já conversei aqui no seu programa. Por exemplo, né, trazer o Tribunal Arbitral de Haia para o Rio, que eu acho que vai fazer uma contribuição grande para cá. A gente mexer, como eu fiz, trazendo a zona de processamento e exportação lá para o Porto do Açu, que é uma lei super importante. A lei que eu fiz, por exemplo, que eu já comentei aqui também, que é muito importante, que vai mudar a saúde pública brasileira, que é a lei do número único do CPF para toda a gestão da saúde, para você, cidadão, usar a saúde pública com mais controle, com mais rigor e com muito mais transparência. Enfim, tem muito trabalho que a gente fez e que a gente tem a animação de fazer ainda, construindo essa pavimentação de futuro aqui para o Estado. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Suas considerações finais. Não, eu só queria dar um abraço a todos os nossos telespectadores aqui da TV Max, do seu programa, se lhe dizer, que é uma honra ter essa assistência e essa possibilidade de estar falando aqui, dizer que a gente está animado porque a pandemia está acabando, o Rio está se recuperando tanto no Estado quanto na Prefeitura e a gente tem melhores perspectivas para 2022. Se Deus quiser,
todos viveremos um momento melhor. Até a próxima. Até a próxima. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não.